partes que é interpretado restritivamente e a outra parte não, está noutra situação. Justifica-se esta situação. Justifica-se que assim aconteça. Não estaremos ainda na mesma posição do início, antes de haver o direito de autor, havia os privilégios, não será um direito de privilégio? Quando, pelo contrário, nós temos formas muito mais corretas, que são, por exemplo, as formas da lei alemã, de resolver esta questão, que é dizer, o direito autoral, a extensão dos poderes que são atribuídos por um contrato de direito autoral, é aquela que resultar da finalidade do contrato. A Zweckübertragungsteorie, que é como é expressa na língua alemã. Portanto, o beneficiário de um contrato de direito autoral tem todos os poderes que sejam exigidos pela finalidade do negócio e nenhum poder que não seja atribuído pela finalidade do negócio. Quando a lei vem dizer lá adiante, interpretando-se, entendendo-se em princípio, são as faculdades que são expressas e tal, entendendo-se em princípio que é só uma. Por que é só uma? É aquela que for exigida pela finalidade do negócio, seja uma ou sejam mais finalidades, mas só objetivamente o que for demarcado pela finalidade do negócio. Senhor moderador, eu vou perguntando, ainda tenho possibilidade. Ora bem, eu passaria depois, dentro da distinção dos direitos autorais, à distinção entre o direito moral e o direito patrimonial. Devo dizer que discordo completamente da terminologia direito moral, não vejo a menor justificação. Direito moral é uma terminologia francesa, não é? Eu não estou a perguntar se os direitos são morais ou são imorais. Eu estou a perguntando qual é a natureza do direito, e a natureza é o direito pessoal. Temos a palavra pessoal, não temos nada que usar a terminologia moral. Mas para além das terminologias, esta matéria está regulada nos artigos 24 a 27 da Lei dos Direitos Autorais e está fundamentalmente bem. Tudo pode ser aperfeiçoado, mas está fundamentalmente bem. Temos de evitar também exageros dentro deste domínio, que graças a Deus penso que não tenham sido adotados pelos intérpretes brasileiros, nomeadamente falar de uma perpetuidade do direito pessoal do autor. Não se compreende. Uma perpetuidade do direito pessoal do autor significava que daqui a uns milénios havia alguém que ia invocar que era um descendente de um dos numerosos autores que estava aqui e ia invocar faculdades pessoais. Isto é uma coisa, enfim, são os franceses, não estou a dizer que os franceses sejam menos inteligentes que os outros, mas neste ponto, efetivamente, levam a um exagero que não tem sentido. Exagero que leva a que o direito pessoal do autor apareça como um segundo direito patrimonial do autor. Porque, levado até este ponto, ele é usado para finalidades que, no fundo, são só de receber dinheiro, de captar dinheiro. E, portanto, nesse sentido, não interessa. O direito pessoal do autor é importantíssimo, apesar de estar completamente abandonado nas convenções internacionais, porque os Estados Unidos da América aderiram à Convenção de Berna, mas continuam a não proteger absolutamente o direito pessoal do autor. Mas o direito pessoal do autor é importantíssimo, mas é no seu próprio domínio. E o seu próprio domínio, caracterizado em relação às faculdades principais, é um domínio em que se pergunta qual é a repercussão ética, qual é o conteúdo ético, qual é a repercussão pessoal desses direitos em relação à pessoa. Aliás, vem da Convenção de Berna. A Convenção de Berna, quando fala, diz, respeita o direito, por exemplo, à integridade da obra, em que se pergunta o direito que prejudica os aspectos pessoais em relação ao autor. Então, a lei brasileira fala corretamente. A lei brasileira liga a uma repercussão pessoal em relação a essas faculdades. Mas penso que deveria ir ainda adiante e deveria, nomeadamente, há certos aspectos como o direito de modificação. O direito de modificação que tem que ser regulado com mais cuidado, porque na maneira como está poderá dar maus entendimentos, mas o direito de modificação permite modificar uma obra cuja utilização foi já autorizada.
Ora bem, isto só é possível desde que haja um interesse pessoal que o justifique, porque senão é prejudicar aquele a quem se deu a autorização. E, portanto, era preciso prever expressamente que estava dependente também de uma repercussão pessoal, de uma repercussão sobre a consciência do sujeito. E, seguramente, o direito de retirada. O direito de retirada só se compreende se houver uma justificação pessoal na sua base. Eu queria referir ainda a distinção entre sobre o objeto do direito. Perguntamos, o que é o objeto do direito autoral? O que é o objeto do direito autoral, particularmente neste caso, é o direito de autor. O objeto do direito de autor. O objeto do direito de autor é a obra. Mas, reparem, nós ainda estamos, a própria Convenção de Berna ainda está ligada ao aspecto material. Quando o direito de autor apareceu, há 2 séculos, há 2 séculos atrás, digamos assim, naquela altura, o direito de autor, as pessoas confundiram muito o direito de autor e o próprio objeto sobre o qual se materializava. E por isso a Convenção de Berna diz que são proibidos os escritos, livros, brochuras, não sei o quê, como se fosse realmente o material que estivesse sendo protegido. Não é. O objeto do direito de autor é a obra intelectual. E a obra intelectual é material, só é apreensível pelo espírito, não é o próprio suporte da obra. Há uma evolução muito desfavorável a nível internacional, dentro deste empolamento desmedido do direito de autor, que leva a que cada vez mais se liga à titularidade do direito de autor poderes sobre a obra. Por exemplo, o direito de destinação francês, que estabelece que não há esgotamento ou que há limites no esgotamento em relação à comercialização de obras, que foi autorizada. Em princípio, uma vez que o autor admite a comercialização da obra, perdeu o domínio dos exemplares. Os exemplares são vendidos. Nós vendemos um livro que temos, se quisermos, compramos um livro, vendemos, e o autor não tem nada com isso. Mas cada vez mais se vai fazendo cair sobre a obra com esta figura também francesa do direito de destinação, que quer evitar o esgotamento internacional. Outro aspecto é em relação à obra da arquitetura, segundo certas propostas, que não são as da lei brasileira, mas segundo certas propostas, haveria um direito do arquiteto de impedir alterações da obra, quer durante a fase de construção, quer após a construção. E mais ainda, até de impedir a destruição da obra. Isso é tornar o arquiteto como proprietário da obra, não é? O arquiteto tem os seus poderes e que é um poder moral de não ser associado a uma obra nessas condições, mas não tem direitos sobre a própria construção. E, portanto, seria um exagero avançar por esse caminho como se procurou avançar noutros lugares. E também no direito de sequência. E também no direito de sequência, uma vez que o direito de sequência é um direito que recai sobre a obra intelectual. Portanto, o direito de sequência, vamos lá ver, não pode ser entendido de uma maneira que perca toda a justificação e que se transforme num direito puro sobre um determinado exemplar. O direito de sequência é, segundo a lei atual, o direito de participar do aumento do preço verificado numa revenda de um manuscrito, mas o manuscrito não interessa, está caído, ou de uma obra de arte, das artes plásticas. Ora bem, participar no aumento do preço teve uma justificação histórica, que foi aquela justificação um pouco miserabilista, não é? O autor na miséria vendia quando era jovem e depois faziam-se grandes lucros e tal, o que já corresponde muito pouco à situação atual. Mas tinha uma justificação em todo o caso, era uma justificação